Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Nós, essa semana, falamos sobre os trabalhadores da última hora. E eu vou fazer um paralelo com um dos primeiros capítulos do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec foi fazendo a codificação, os capítulos eles foram sendo compilados assim de uma forma muito tranquila e na sequência uns dos outros. Mas eu faço referência a um dos primeiros capítulos que fala das 3 revelações. E aí eu vou mostrar para vocês por que nós estamos falando dos trabalhadores da última hora e lembrando, então, essas 3 revelações. Tinha um fazendeiro que precisava contratar mão de obra para trabalhar na vinha dele. E ele foi até a praça e convidou algumas pessoas que lá estavam para ir para a fazenda dele para trabalhar na vinha. E disse para eles: eu vou pagar 1 denário por dia, uma moeda por dia de trabalho. E lá eles foram. Quando a gente fala na primeira revelação, a gente fala de Moisés. A gente fala de Moisés que veio e que tinha que governar um grupo de pessoas que era muito difícil de ser lidado, e ele precisava exigir desse grupo de pessoas um respeito muito grande. Ele tinha que ter um pulso muito firme. As leis dele eram muito rígidas. Então, os trabalhadores da primeira hora são comparados àqueles que vieram com Moisés para doutrinar, para ensinar e para levar para o caminho aqueles que estavam sob as ordens de Moisés. Lá pelas 9 da manhã, o fazendeiro passou de novo na praça e viu que ainda tinha pessoas lá. Foi lá e convidou mais algumas pessoas para que elas fossem para a vinha dele trabalhar. E fez o mesmo acordo. Eu vou pagar a vocês aquilo que vocês merecem, né? Que for do merecimento de cada um. E ao meio-dia ele passou de novo nessa praça e tinha mais pessoas. E daí, esses trabalhadores, nós comparamos aquele período em que Jesus veio à Terra. Porque Jesus, quando veio até nós, ele veio com uma proposta de fazer das leis de Moisés uma legislação mais branda, mais suave, mais leve do que aquelas leis que Moisés usava. Jesus veio e colocou amor dentro daquelas leis que antes elas eram muito rígidas. E de forma nenhuma elas podiam ser diferentes, porque senão as pessoas não iam segui-lo. E eles foram. Foram para a vinha, trabalharam até o fim do dia. Quando foi lá pelas 5 horas, próximo de fechar o expediente na vinha, ele passou de novo na praça. E lá ele ainda encontrou trabalhadores e perguntou por que é que eles ainda estavam na praça sentados. E eles responderam: porque ninguém os recrutou para trabalho algum. E o fazendeiro disse a eles: vão até a minha fazenda e trabalhem nas minhas vinhas. E eu vou lhes dar aquilo que for de merecimento de vocês. Não demorou muito, todos aqueles que foram chamados foram. Não demorou muito, terminou o expediente. E o fazendeiro chamou aquele que era responsável por fazer o pagamento, né, dos trabalhadores.
E aí ele disse o seguinte: comece dando um denário, dando uma moeda por aqueles que chegaram por último. E segue dando um denário até aqueles que chegaram por primeiro. Bah, mas houve assim um tumulto, né? Mas como nós trabalhamos o dia inteiro abaixo de sol, como eles chegaram e trabalharam 40, 50 minutos, como é que nós vamos receber a mesma coisa que eles chegaram? E daí ele disse: por acaso eu tenho que ser ruim porque os seus olhos são ruins? Não. E Deus também não foi assim. Deus não é assim com nenhum de nós. Deus dá a cada um de acordo com o seu merecimento. E Ele mostra que todos nós estamos aqui num caminho de evolução. Se vocês perceberem, hoje a gente tem poucos frequentadores na casa. A gente também tem poucos trabalhadores na casa. Nós poderíamos ter ficado em casa, escutando os trovões, né? Pensando, ai, vai chover, vou ficar em casa hoje, não vou. Não, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Quando Jesus Cristo veio e disse que ele voltaria para a casa do Pai, porque ele sempre disse que o reino dele não era desse mundo, ele disse o seguinte: eu vou mandar para vocês um consolador, e ele vai ficar com vocês. E é daí que a gente tem a codificação da doutrina espírita, naqueles 5 livros. Então, esse consolador que veio, ele veio no momento em que as pessoas tinham a oportunidade e a facilidade de compreender o que significa a doutrina espírita. Vocês imaginam que no final da época da Inquisição, muitos livros espíritas ainda foram queimados em praça pública? Vocês devem ter estudado isso na escola. E aí a gente vê o quão difícil foi aquela época para a gente disseminar essa doutrina. Hoje, já não há mais tanto preconceito. A gente não pode dizer que ele foi eliminado, mas já não é mais como era antigamente. Nós estamos sendo respeitados, nós temos a nossa proteção, nós todos aqui, indistintamente, nós temos alguma coisa em comum. Porque senão nós não estaríamos aqui nessa noite, abaixo dessa chuva, para receber alguma coisa. E não é só vocês que recebem, somos nós também que recebemos. Porque quanto mais a gente ajudar o próximo, mais a gente recebe também. E que isso seja uma constante nas nossas vidas. Porque eu gosto sempre de citar uma frase da dona Neuci, que diz que a gente deveria botar a cabeça no travesseiro e dizer que eu possa receber amanhã tudo que eu fiz ao meu irmão no dia de hoje. Quem consegue fazer esse exercício vai perceber a mudança que se faz nas nossas vidas. Eu confesso para vocês que esse é um exercício que eu tenho tentado fazer. E que eu não sei bem se foi no final da semana ou no início dessa semana, teve uma noite que, quando eu botei a minha cabeça no travesseiro, eu pensei, hoje eu não vou poder dizer. Hoje eu não vou poder dizer. Porque eu tive um momento de fraqueza, eu tive um momento em que eu baixei a minha frequência,
e eu não tratei um irmão como ele deveria ser tratado. E isso, gente, acontece com vocês, acontece com nós, trabalhadores, é muito comum. E isso tem que ser dito, porque as pessoas não são diferentes aqui. As pessoas são iguais. Nós todos somos feitos da mesma essência e filhos do mesmo Pai. Nós todos somos irmãos. E um pai não vai abandonar jamais um filho qualquer. A gente diz também que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. E é bem importante a gente lembrar que todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós planejamos antes de vir para cá. E isso é importante a gente saber, para a gente não praguejar, para a gente não brigar com Deus, para a gente não dizer assim, eu não fiz isso, eu não pedi isso. A gente pediu tudo que está na nossa existência, a gente pediu para passar. E se a gente pediu para passar, quando a gente pediu isso, a gente sabia que a gente teria força para fazer isso. Só que daí quando a gente está dentro, presa nesse corpo, nessa matéria, nesse escafandro, como diz o Adriano, a gente percebe que não é tão fácil assim. Mas nós estamos num mundo de transição, nós estamos indo para 2057, onde nosso planeta deve passar de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o que é que significa isso? Nós vamos ter um mundo em que o bem vai se equiparar ao mal. E para que a gente consiga viver nesse planeta, nesse mundo, onde o bem e o mal estarão equilibrados, nós teremos que aproveitar a nossa vida aqui, nessa encarnação. Fazer o bem sem olhar a quem. Amar o próximo. E como é que eu vou amar ao próximo? Eu primeiro tenho que amar a mim. Eu primeiro tenho que cuidar de mim. Eu primeiro tenho que olhar para dentro de mim. E depois eu posso fazer isso com o meu irmão. Para que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e dizer que amanhã eu receba tudo que eu fiz para o meu irmão hoje. Fiquem vocês todos, aliás, todos nós, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim seja.